Pouca gente sabe, mas o primeiro porto do tráfico transatlântico de escravos não foi no Brasil nem no Caribe. Foi aqui, em Cabo Verde, um pequeno arquipélago perdido no Atlântico, que os navegadores portugueses chamaram de Terra Vazia. Mas essa Terra Vazia logo se tornaria o ponto de partida de uma das maiores tragédias da história humana. Estamos no século XV. A Europa vivia o auge das chamadas grandes navegações. A busca por ouro, terras e poder empurrava as coroas europeias para além do continente, e foi assim que, em 1460, os portugueses chegaram a um conjunto de ilhas desabitadas, a poucas centenas de quilômetros da costa africana. Cabo Verde nascia oficialmente no mapa europeu, mas o seu destino seria traçado muito antes de o seu povo nascer. O que os portugueses viam aqui não era apenas um território, era uma oportunidade. As ilhas seriam o laboratório perfeito para testar o que, mais tarde, se tornaria o modelo da colonização atlântica, a escravidão em escala industrial. Antes de existirem as plantações do Brasil, antes do açúcar das Antilhas, antes de os portos do Caribe receberem navios negreiros, já havia navios saindo de Santiago, de Fogo, de Ribeira Grande, levando africanos arrancados de suas terras. Foi em Cabo Verde que o sistema se organizou. A captura na costa da Guiné, o transporte para as ilhas, o batismo forçado no cristianismo, a troca de nomes, a marca do ferro, a desumanização. Era aqui que os europeus aprendiam a transformar pessoas em mercadoria. E, ao mesmo tempo, era aqui que nascia uma nova forma de resistência, silenciosa, cultural, espiritual, o embrião do que mais tarde chamaríamos de identidade crioula. Cada praia destas ilhas carrega histórias que o vento tenta apagar, mas o mar insiste em devolver. Histórias de homens e mulheres arrancados de casa, de filhos separados dos pais, de fé reconstruída entre correntes. Cabo Verde foi o ponto onde começou a travessia, mas também o ponto onde começou a memória. Hoje, quando olhamos para o passado e vemos a palavra descobrimento, precisamos perguntar: descobrimento para quem? Porque para milhões de africanos, o que começou aqui não foi uma descoberta, foi o início do desaparecimento. Este vídeo é um convite para revisitar essa história não como vítima, mas como testemunha. Para entender como um pequeno arquipélago se tornou o primeiro laboratório da colonização moderna e como, mesmo dentro da dor, o povo cabo-verdiano construiu algo que sobreviveu à escravidão: identidade, cultura e consciência. Então, antes de seguir, deixa o teu comentário. O que esta história desperta em ti? Partilha este vídeo com quem ainda acredita que a escravidão começou no Novo Mundo. E lembra-te, o livro com toda a pesquisa está na descrição, porque a verdadeira história de Cabo Verde merece ser lida, contada e lembrada. Quando os portugueses chegaram às ilhas que hoje conhecemos como Cabo Verde, por volta de 1460, o projeto colonial europeu ainda estava no seu início. O infante Henrique, o navegador, filho do rei João I, tinha um sonho ambicioso: transformar Portugal na ponta de lança de uma nova era de expansão marítima. Sob o seu patrocínio, navegadores, cartógrafos e missionários percorriam a costa africana em busca de ouro, especiarias e rotas comerciais que pudessem garantir o poder da coroa. Foi nesse contexto que Diogo Gomes e Antônio Danoli, navegadores ao serviço de Henrique, avistaram as ilhas do arquipélago. Desabitadas, isoladas e estrategicamente localizadas entre a África e a América, que ainda estava por ser descoberta, essas ilhas pareciam o lugar ideal para um experimento colonial. Um espaço limpo, onde os europeus poderiam testar novas formas de exploração sem resistência nativa. Pelo menos, era o que pensavam. Henrique, o navegador, nunca chegou pessoalmente a Cabo Verde, mas foi ele quem definiu o seu destino. Sob o seu comando, os portugueses fundaram as primeiras povoações e criaram o sistema das capitanias hereditárias, concedendo as ilhas a fidalgos e comerciantes em troca de lealdade à coroa. A ideia inicial era simples: plantar, produzir
e enriquecer. A monocultura da cana-de-açúcar, inspirada nos modelos da Madeira e dos Açores, seria o motor econômico das ilhas. Mas o solo árido e o clima instável rapidamente mostraram os limites desse projeto. As plantações fracassaram, e o que era para ser uma colônia agrícola transformou-se num entreposto comercial. E foi aí que surgiu a virada trágica. Cabo Verde descobriu que o seu produto mais rentável não estava na terra, mas nas pessoas. Desde as primeiras décadas do século XV, os navegadores portugueses já mantinham contato com a costa da Guiné, onde encontraram reinos africanos estruturados, com redes comerciais sofisticadas. Mas em vez de parcerias justas, o que se formou foi um sistema de exploração. Ouro, marfim e cada vez mais seres humanos. Os primeiros africanos trazidos à força para Cabo Verde vinham dessas regiões. Senegâmbia, Guiné-Bissau, Serra Leoa. Eram guerreiros, camponeses, pescadores, mulheres e crianças arrancados de aldeias inteiras e transportados para as ilhas, onde eram vendidos, trocados ou reexportados. Ribeira Grande, na ilha de Santiago, hoje Cidade Velha, tornou-se o primeiro centro do tráfico de escravos no Atlântico. Dali, partiam embarcações carregadas de vidas humanas com destino à Europa, às Canárias, à Madeira e, mais tarde, às Américas. A cidade cresceu depressa, com armazéns, feitorias, igrejas e fortalezas. A cada navio que partia, crescia também a fortuna dos comerciantes portugueses e o peso da tragédia africana. O tráfico não era apenas uma atividade econômica, era um sistema social completo. Os africanos escravizados trabalhavam nos campos, nas casas dos senhores, na construção das igrejas e até na navegação. Alguns conseguiam comprar a liberdade, mas a maioria permanecia presa a um ciclo de servidão e violência. E nesse ambiente de dominação e desigualdade nasceu algo novo, a miscigenação forçada. Portugueses, africanos e mestiços começaram a formar famílias, nem sempre por escolha, e desse encontro tenso nasceu a primeira sociedade crioula do Atlântico. O crioulo de Cabo Verde, língua que mistura o português e várias línguas africanas, nasceu como instrumento de sobrevivência. Era a voz dos que não tinham voz, a ponte entre mundos separados por correntes e sangue. E com o tempo, essa cultura crioula se enraizou. Na música, na religião, na comida, nos nomes, nos gestos. Enquanto os europeus viam Cabo Verde como porto de escravos, os africanos viam-no como ponto de resistência. Mas o custo humano era incalculável. Durante séculos, centenas de milhares de africanos passaram pelas ilhas. Uns ficaram, outros foram levados. Estima-se que mais de 12 milhões de pessoas foram traficadas pelo Atlântico, e Cabo Verde foi uma das primeiras portas desse inferno. A escravidão não só alimentou a economia europeia, ela moldou o mundo moderno. O açúcar, o café, o algodão, tudo dependia desse sistema que começou, em parte, nas costas e portos cabo-verdianos. A sociedade local refletia essa dualidade. De um lado, a elite branca ou mestiça ligada ao comércio. De outro, a maioria negra, trabalhadora, sem direitos. Essa hierarquia racial e social seria herdada por gerações, mesmo após o fim do tráfico. A coroa portuguesa transformou Cabo Verde num elo essencial entre a África e o Atlântico. As ilhas tornaram-se ponto de abastecimento, de reexportação e de cristianização dos cativos. O batismo era usado como justificativa moral. Dizia-se que os africanos estavam sendo salvos ao serem convertidos. Mas o que se escondia por trás desse discurso era o controle total dos corpos e das almas. E apesar da repressão brutal, a resistência nunca deixou de existir. Houve fugas, sabotagens, redes de solidariedade e até quilombos em áreas montanhosas de Santiago e Fogo. Muitos africanos e crioulos mantinham práticas religiosas secretas, rituais de origem banto e mandinga, danças e cânticos que escapavam ao controle dos padres. Era a forma de preservar a humanidade em meio à desumanização. Com o passar dos séculos, o papel das ilhas evoluiu. Quando o tráfico se intensificou no século XVI, Cabo Verde tornou-se escala obrigatória para as rotas entre a África, a América e a Europa.
Os navios negreiros paravam aqui para reabastecer, reparar, trocar mercadorias e organizar as cargas humanas. A posição geográfica transformou o arquipélago num ponto estratégico e também num símbolo de cumplicidade forçada. No século XVII, com a concorrência de outras potências europeias, o Império Português começou a perder força, mas o tráfico manteve-se ativo. Mesmo quando foi oficialmente proibido no século XIX, continuou nas sombras, com redes clandestinas que usavam Cabo Verde como disfarce comercial. O tráfico de escravos foi, por séculos, o coração econômico das ilhas, e isso deixou marcas profundas. A economia cabo-verdiana ficou dependente do exterior, baseada em exportações e intermediações, e nunca se desenvolveu plenamente. A desigualdade tornou-se estrutural, e a ideia de que uns valem mais do que outros foi sendo normalizada. Até hoje, a herança desse passado ecoa nas mentalidades, na forma como se vê o poder, o trabalho e a cor da pele. Mas, ao mesmo tempo, o povo cabo-verdiano transformou a dor em cultura. A música, por exemplo, tornou-se um grito de identidade. Da tabanca à morna, há nelas a memória dos que foram arrancados da terra, mas nunca perderam o ritmo da alma. As festas populares, as crenças sincréticas, a espiritualidade, tudo carrega fragmentos da África ancestral e da experiência colonial. Cabo Verde foi, sim, o primeiro laboratório da escravidão moderna, mas também o primeiro laboratório da sobrevivência africana. Porque aqui onde começou o comércio de corpos, nasceu também o comércio de ideias, de sons, de resistência. O crioulo não é apenas uma língua, é uma cicatriz viva. E cada família cabo-verdiana carrega no sangue o testemunho desse encontro violento que deu origem a um povo novo, mestiço na pele, mas profundamente africano na alma. O arquipélago que o infante Henrique viu como terra vazia provou ser tudo, menos isso. Tornou-se uma encruzilhada onde o sofrimento e a criatividade humana se cruzaram, onde a história da escravidão não é apenas contada, mas sentida. E talvez seja por isso que, séculos depois, Cabo Verde continua a carregar essa dualidade, entre o esquecimento e a lembrança, entre a cicatriz e o orgulho. Contar essa história não é abrir feridas antigas, é recusar o silêncio. Porque o Atlântico que separou continentes foi o mesmo que uniu destinos. E entender o papel de Cabo Verde nesse processo é entender o início daquilo que hoje chamamos de mundo moderno. Um mundo construído sobre o mar e sobre a memória. Cabo Verde foi o ponto onde começou a travessia forçada. O lugar onde milhões de sonhos foram arrancados da terra e lançados ao mar. Mas, ao mesmo tempo, foi aqui que nasceu algo que nem as correntes puderam prender. A força de um povo que transformou o sofrimento em identidade. Cada pedra de Ribeira Grande, cada batida de tambor, cada palavra em crioulo carrega um eco da resistência. O Atlântico, que um dia foi cemitério de corpos, tornou-se ponte de memórias. E Cabo Verde, esse pequeno conjunto de ilhas esquecidas nos mapas, transformou-se num símbolo da sobrevivência africana. Quando olhamos para trás e vemos o papel que estas ilhas tiveram no início do tráfico transatlântico, é impossível não sentir o peso da história. Mas é também impossível ignorar a grandeza de quem resistiu. Porque se os colonizadores deixaram marcas, o povo deixou raízes. E essas raízes atravessaram séculos, misturando-se em canções, em sotaques, em rostos. A identidade cabo-verdiana é a prova viva de que, mesmo nas piores condições, o espírito africano não se apaga, reinventa-se. Hoje, conhecer essa história não é apenas um ato de memória, é um ato de libertação. Enquanto o mundo ainda tenta apagar a origem do tráfico, nós, africanos e afrodescendentes, temos o dever de lembrar, porque só quem conhece a sua origem entende a sua força. Só quem entende o passado é capaz de escrever o futuro com dignidade. Cabo Verde foi o ponto de partida da dor, mas também o ponto de partida da consciência. Aquelas ilhas que um dia serviram de entreposto para o comércio de corpos, hoje são um entreposto de cultura, de talento, de voz. De cada canto do arquipélago saiu gente que leva consigo o mesmo espírito de resistência,
do marinheiro que enfrenta o mar, à cantora que transforma a saudade em poesia, ao jovem que sonha em mudar o seu país. A escravidão quis fazer dos africanos objetos, mas eles criaram cultura. Quis roubar-lhes a alma, mas eles criaram fé. Quis silenciar a sua língua, mas eles criaram o crioulo, a palavra viva da liberdade. Por isso, quando falamos de Cabo Verde e do tráfico, não estamos a falar apenas de dor, estamos a falar de memória, de dignidade, de herança, de um povo que carrega a história do mundo dentro de si e que continua, geração após geração, a provar que a grandeza africana nunca morreu. A história começa aqui, mas não termina aqui. Ela continua em cada um de nós, nas nossas vozes, nas nossas lutas, nos nossos sonhos. E é por isso que este canal existe. Para lembrar que a história da África não começou na escravidão, começou na liberdade. Se esta mensagem te tocou, deixa o teu comentário. Partilha este vídeo com quem precisa conhecer a verdadeira história do nosso povo. E não te esqueças de te inscrever no canal Fronteiras, porque juntos estamos a reconstruir o que o colonialismo tentou apagar. O livro com toda esta pesquisa está na descrição. Lê, reflete e faz parte desta travessia da consciência, porque lembrar também é resistir.